o julgamento na história, que foi um julgamento noturno. O julgamento de Jesus foi um julgamento noturno. Ele foi preso à noite, levado à presença de Pilatos à noite e foi emitido o veredito à noite, ou seja, foi um julgamento sem direito a muitas defesas, até porque ele também abriu mão, né? Que quando perguntaram se ele era o rei dos judeus... Ele foi o advogado de si. Ele disse, na verdade, eu sou, né? Então ele abriu mão, né? Se tu dizes, eu sou. Aquilo que você diz é aquilo que você é, né? Então, hoje é uma noite bastante simbólica. E você me convidou para falar... Pois não. Como é? E você me convidou para falar, eu vou abrir mais aqui a porta, porque o que eu notei, me disseram, recentemente eu soube que o vidro barra muito as ondas do Wi-Fi. E eu notei que quando a porta da biblioteca está fechada, ela acaba, quando a porta da biblioteca está fechada, ela acaba prejudicando um pouco o sinal mesmo, né? Eu não tenho muito conhecimento. Mas deixa eu te falar algo sobre hoje, talvez até você se recorda, né? Há exatamente três anos atrás, numa quinta-feira santa, uma sexta-feira santa, Páscoa e tudo mais, eu estava aí em Ribeirão Preto fazendo a minha conferência para instrutor, o Mastermind. E nessa noite, foi a minha verdadeira conversão, né, para a Deus. Realmente foi uma noite que aconteceu algo muito relevante na minha vida, que eu penso que vou contar enquanto eu tiver existência, que foi a noite que eu fui, né, teve aquela micro sabatina e, enfim, né, uma história que poucas pessoas, né, ou as pessoas mais próximas conhecem, né, da minha vida, mas foi nessa noite que eu verdadeiramente me converti. Eu tive uma conversão inicial em 2014 também, numa quinta e sexta-feira santa, e aí depois, né, por uma graça do destino, novamente, mas aí por ocasião da conferência, em abril de 2017. Olha que coisa linda, né? É um período bastante simbólico, bastante forte. É o feriado mais profundo do cristianismo, né? E você me convidou para falar sobre uma série que causou um impacto no mundo. Eu me lembro que eu assisti, são 4 temporadas, eu assisti 2 temporadas, eu ainda não assisti a terceira temporada. Então eu posso falar bastante só sobre as 2 primeiras temporadas, né? As 2 primeiras temporadas se tratam do mesmo assalto, né? E eu lembro que eu assisti a primeira temporada e aí depois deu um intertício entre a segunda e o Jason estava morando na Espanha e aí lá passava semanalmente as temporadas. Jason, para quem não sabe, é o filho do Jamil. E aí foi interessante que ele ia me contando, dizia quando que vai... Aí demorou um tempo, alguns meses para ser lançado aqui. E aí eu fiz também essa bateria que você fez aí de assistir num grande final de semana, né? Foi muito... Eu fiquei internado esse final de semana, basicamente, fazendo isso. E eu vi um documentário, né, não sei se as pessoas sabem disso, tem uma curiosidade muito interessante dessa série La Casa de Papel, que ela foi lançada inicialmente só na Espanha, quando lançou teve uma grande audiência, mas quando ela foi dada continuidade, ela acabou caindo muito, para menos da metade a audiência, né, da La Casa de Papel lá na Espanha. E eles basicamente abandonaram o projeto, não ia ter segunda temporada, não ia ter nada. A Netflix, né, um diretor da Netflix, pegou e ela estava de bobeira, comprou e colocou no catálogo para colocar conteúdo, né, para encher de conteúdo. E daí caiu no gosto, né, de todo mundo. Realmente houve aí todo mundo gostou de maneira muito grandiosa. E é legal a entrevista, né, dos atores. Falando assim, de repente meu Instagram, eu estava lá ganhando
em 10 minutos, 2.000 seguidores, mais 10 minutos, 5.000 seguidores, e foi aumentando, e eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, né? Não estava acontecendo, mas é porque ela realmente caiu no gosto mundial, né? Muito maior até do que na própria Espanha. É algo muito interessante que acabou acontecendo nesse projeto. E a ideia de te chamar aqui é porque depois do planejamento, né, que foi algo interessante, 5 anos de planejamento para fazer esse projeto. Quantos de nós passamos 5 anos, ou 1 ano, ou 5 meses para fazer o planejamento de algo da nossa vida, né? Infelizmente não é algo que está muito no nosso DNA, né? Nós latinos temos alguma dificuldade para fazer planejamento. Mas, além do planejamento, depois que você estabelece, você precisa montar a equipe. Porque a grande coisa é pegar as ideias que estão planejadas e colocá-las em prática. E para isso você precisa de pessoas. E esse é um dos grandes segredos. Saber montar a equipe, formar a sua equipe, colocar essas pessoas em sinergia em prol de um mesmo objetivo. E a ideia é que você nos ensine exatamente a como fazer isso, nos dê as dicas adequadas para que a gente possa ter esse potencial, né, esse potencializador de resultados que é um bom mastermind, né? Você comentou ali, eu vi que você fazendo o refresher, eles tinham um objetivo principal bem definido e fizeram um planejamento para atingir aquele objetivo, né? Ou seja, os 3 passos para conseguir qualquer coisa é defina o que você quer, defina quanto você vai pagar pelo que você quer e depois pague o preço pelo que você quer. E o planejamento é a planta, é quando se transforma um pensamento. Quando você tem um pensamento que fica rondando a tua cabeça o tempo todo, isso é um sonho, é uma expectativa, é uma vontade, vamos colocar no campo etéreo, no campo da luz, no campo do sonho, que é a matéria-prima do planejamento. O planejamento é o sonho esquadrinhado. É o sonho esquadrinhado dentro do quê? Dentro das estruturas do tempo, dentro da estrutura do espaço, dentro da estrutura do como, que é a forma, dentro da estrutura do quem, que são as pessoas que vão sustentar a energia material. Esse é o modelo que o planejamento faz para o sonho. E o planejamento é o que se pode chamar de um longo caminho curto. Ou seja, anote isso aí, já vão anotando. Olha só, planejamento são os sonhos esquadrinhados no espaço e no tempo. Olha que coisa maravilhosa, né? Que conceito simples para a gente entender a força de um planejamento. O Esdras, que está aí, que é um grande mastermind, já fez quase todos os nossos treinamentos, ele estava ansioso por essa live aqui. Você pega uma ideia, você pega os 5 elementos, né, da constituição do espaço, que é espaço, tempo, caos, matéria e inteligência divina. Isso é o etéreo, né? É o que compõe os 5 elementos do universo. Você pega isso e esquadrinha ele dentro de um planejamento. Esquadrinhou dentro do planejamento, você transforma isso num projeto. E esse projeto pode ser um projeto de vida, um projeto de execução de uma parte da vida, da dimensão da vida, ou da tua própria vida, depende do que você quer. No caso deles, ali, ele esquadrinhou isso para homenagear alguém. Eu me lembro que ele contou que ele ficava... eu não deu tempo assim de fazer nenhum refresher, mas eu me lembro que ele ficava escutando, ele tinha problemas na infância, ficou na cama muito tempo, ouvindo histórias, né? Então... ele ficou internado, né? Ele ficou internado, ele passou metade da infância dele no hospital e o pai dele contava as histórias, né? Foi um projeto do pai dele, inclusive. Ou seja, ele é um a Mary que está aqui. A Mary que está aqui, Jamil, ela é a vice, talvez você se recorde dela, ela é a vice-presidente do PMI Paraná, que hoje, né, a vice-presidente do PMI Paraná, ela é especialista na área de projetos, né, então talvez até isso chamou a atenção para estar aqui. Ela esteve contigo e comigo naquela vez que você veio aqui palestrar no PMI, ela que foi uma das
organizadoras, inclusive. Ela é mastermind também. Fenomenal, fenomenal. O PMI, PMI. PMI, né? PMI. O PMI é um dos melhores projetos, um dos melhores programas que existe de planejamento que eu conheço. E tem uma coisa no como é que se fala em inglês? PMI, é isso? PMI. 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 No PMI, uma das coisas que me chama muita atenção no PMI é qualquer projeto só dá certo se tiver um sponsor bem forte. E esse projeto tinha um sponsor. O sponsor quer dizer o padrinho, quer dizer o acompanhador, quer dizer o conselheiro, quer dizer, né? Então, o patrocinador, e tinha um sponsor lá, que era o professor, né? Era o professor, exatamente. Ele planejou aquilo detalhadamente. Então, ele transformou aquele sonho, ele tinha um vínculo de querer mostrar para o pai dele, né, de que ele precisava homenagear o pai dele, ele queria fazer isso. Então, o professor arquitetou de forma extraordinária. 5 anos planejando, 5 meses brifando, treinando. É aquela máxima como é que é o Filipão que dizia, o treino duro, jogo fácil, né? Treino duro, jogo fácil. Se você treina, se é difícil o treino, o jogo é fácil, né? E ali também ficou validado uma outra fala, né? Que jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo, né? Porque na hora na hora que vai para a realidade, na hora que vai para a matéria, a ideia sofre a viagem, e a viagem transforma. Tudo que viaja se transforma. Se eu saio daqui de Ribeirão Preto, vou a Sertãozinho e volto, eu já volto diferente, porque a viagem, a estrada, a distância transforma, né? O Rafa fez uma anotação aqui que é verdade, a lei dos 5, né? 5 anos planejando, 5 anos treinando, a gente tem então o quê? A maestria, né? Opa! Foi boa. E aí 12 dias executando, né? A mente maestra. Talvez se alguém tiver aí, não tiver intimidade com essa maestria, o 5 é o número do mestre. Então, e o Rafa, você são mestres, inclusive, nesse conhecimento, são versados nesse saber, que é o Enneagrama Vitruviano, em que estuda os elementos da criação e as leis universais, né? Então, você olha como o 5 é simbólico e como o 12 é simbólico. Foram 12 dias do assalto, né? Os 12 dias que é a mente maestra. A mente 12 quer dizer a mente que governa com sabedoria. Então, ele transformou aquele sonho num projeto, né? E isso é importante. A gente agora, nesse período que nós estamos aí de quarentena, né? Como diz o Claudinho, lá de São José do Rio Preto, né? Quando ele começa, ele diz: confinastê, o confinado que habita em mim saúda o confinado que habita em você. Essa de confinado, hoje eu estava conversando com o Laércio, lá de Florianópolis, né? Eu falei assim, Laércio, sábado, qualquer coisa a gente pode conversar? Olha, você pode me ligar, de repente eu posso ter saído da sala para ir para o quarto, mas qualquer coisa depois eu retorno para você. Então nós temos que aproveitar esse confinamento aqui, e vermos o que podemos fazer com ele, né? Esse deserto. E uma das coisas é planejar como vai ser a vida após isso aqui, após esse momento, porque se nós ficarmos aqui só nos sentirmos leão enjaulado, um animal enjaulado, não consigo, eu quero sair, você acaba transformando isso numa angústia. E o desespero só faz mal para o desesperado, né?
É importante Sem dúvida. deixar claro isso, porque se você se desespera, o único prejudicado é você. Então, o desespero só faz mal para o desesperado. Nós temos é que ter essa percepção. Tá? E aquela aula de planejamento, eu vi que você mandou um roteiro, né, para a gente falar, e eu te confesso que se você puder me ajudar, porque eu tenho Ajudo, claro. Claro, Sem dúvida. Daquele roteiro, as perguntas que a gente busca a resposta aqui, né? O que é o Mastermind e por que ele é importante, como é que a gente escolhe os membros, né, do Mastermind para a gente iniciar essa conversa. O Mastermind é uma das teorias mais poderosas do planeta. Mais poderosas do planeta, porque é a união das mentes. É a união da cultura. Quais são quais são os grandes motores da humanidade, né? que faz a humanidade andar? São as pessoas, os territórios, os governos, a economia e a cultura. E o que é a cultura, se não uma grande mente maestra? A cultura é a soma dos hábitos de um povo. A cultura é o inconsciente coletivo. É a mistura do que é culto, do que é sagrado com o popular, do que é feito na vida diária das pessoas. Esse somatório forma a cultura. Isso implica no inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo tem um impacto extraordinário na vida das pessoas, mas extraordinário, muito acima da média do que a gente possa imaginar, né? Faz com que a gente acabe repetindo muitas coisas, pensando até que a ideia é nossa, que o sentimento é nosso, que a percepção é nossa, mas na realidade nós captamos aí como antenas, porque o ser humano ele é como uma antena e capta essas informações. Então, esse conceito, e que segundo o Neto tem o mesmo nome do pai de Napoleão Hill, que também era James Hill, né? Ele encontrou algumas literaturas, algumas escritas de Napoleão Hill e que verdadeiramente Napoleão Hill se inspirou na Bíblia, naquela mente maestra bíblica lá onde fala quando duas ou mais pessoas estiverem unidas na mesma sintonia, cria-se, né, ali estarei eu. Duas pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei eu. Tudo que for concordado na terra será concordado no céu. Ou seja, esse espírito de concordância cria um poder, uma força extraordinária. E isso ela é tão extraordinária, é um conceito que vem sendo estudado pelos americanos há mais de 200 anos, que foi capaz de construir um país. E não é um país qualquer, é um país que é o país mais poderoso do planeta. Embora nós tenhamos... Simples assim, né? Como é que é? Simples assim, é só o país mais poderoso do planeta, né? Mais poderoso, eles têm o PIB deles do ano passado. Você estava com a gente, você estava lá, o Rafael estava lá, estávamos juntos lá, quando o professor de economia nos deu lá 22 trilhões de dólares é o PIB anual deles. O nosso, só 10 vezes o nosso. Só 10 vezes o nosso. São 11 vezes, né? Porque nós chegamos a 2 trilhões, né? Nós 2,3 trilhões. Eles são, ou seja, assim, 15 anos, que era o nosso projeto aí, que é do projeto do ministro, em 15 anos nós dobrarmos o PIB, nós vamos para 4 trilhões. Vão ficar 20% deles. 20% deles. Daqui a 15 anos nós vamos ficar 20% deles. Tá? Lembra quando ele falou que se tudo correr normalmente, a China alcança os Estados Unidos em 2048? 2048, isso. Porque a China está louca para abreviar, né? Ela quer anexar outros países para poder dizer que o PIB é dela e ela se tornar a maior potência, porque eles têm um projeto de planeta muito grande, né? Porque eles são confucionistas. Para eles, né? Para eles partem do princípio que 50 anos é curto prazo, né?
Confúcio trabalha a percepção, é diferente de Marx, diferente de Adam Smith. Confúcio trabalha a percepção. Tá? A realidade observada pelo ponto de vista da percepção, ou seja, nada é real, tudo é uma questão de percepção de longo prazo, né? O Rafael Medeiros colocou ali, a China está tentando antecipar isso, né? Antecipar bastante. Eles tinham Só 10 anos. Eles tinham que primeiro aprender a cuidar da higiene do povo deles, né? Antes de quererem mandar no mundo. Mas vamos lá. Não vamos entrar no viés político. Então, o Gabriel está fazendo o treinamento. O Gabriel está fazendo o treinamento aqui, ó, e aí ele já pegou a visão. Mastermind na presidência do Brasil. Até 2030, Gabriel, nós vamos eleger um presidente mastermind. Pode ter certeza. Então, anote aí. Anote aí, nós vamos fazer um mastermind subir a rampa do Palácio do Planalto com um projeto de nação debaixo do braço, onde o capitalismo solidário vai ser o mote central desta nação. O que é o capitalismo solidário? É a própria riqueza distribuindo riquezas. Eu tenho que pegar ela aqui, porque senão ela não deixa eu conversar. Eu vou te contar. Fica aqui. Então, nós vamos fazer isso porque nós estamos com as sementes, é estratégico, não é oba-oba, não é nhen-nhen-nhen, é com substância, com qualidade. Então, o que é o Mastermind? É uma construção de mente maestra, de um inconsciente coletivo, capaz de fazer com que todas as pessoas se unam em torno de um objetivo. Então, Shekinah, repetindo o conceito, Shekinah, Shekinah, a nuvem de Deus. A nuvem de Deus é o quê? É onde Deus e o homem se encontram no mesmo lugar. O que é a egrégora? O que é a egrégora? A egrégora é onde a força da Terra e a força do universo se unem no mesmo lugar. Força telúrica e a força cósmica. O que é o Mastermind? É quando os seres humanos e os objetivos se reúnem no mesmo lugar. Isso é o Mastermind. Essa era a tua primeira pergunta, que eu me lembro que você prometeu. E como você prometeu, a gente sempre diz em Mastermind, nós prometemos e entregamos. Nós prometemos o sonho e entregamos o sonho. Né? Nós entregamos o sonho. Nós não prometemos assim. deixamos a pessoa. Entregamos o sonho. Aqui eu costumo dizer o seguinte, aqui eu costumo assim, ó, na sessão número 1, eu chego e falo o seguinte, assim, ó, é o seguinte, nós vamos percorrer uma jornada. E eu digo, o nosso treinamento é ótimo, o nosso treinamento é muito bom. E se chegar lá no final, você só tem que chegar para mim e falar o seguinte, ó, não foi tudo aquilo que você me falou. Se não foi, seu dinheiro está totalmente, integralmente devolvido. Até agora eu nunca devolvi R$1. Pronto. Tá Simples assim. Quem é que faz isso no mercado, né? Tá aqui de volta para você. Então, isso mesmo. Isso é um mastermind. E por que ele é importante? Como é que a gente constrói um mastermind dentro, né, desse conceito? Como é que a gente escolhe os membros? Assim, como você... Então, são 3 perguntas. Por que ele é importante? Como é que é? Por que ele é importante? Por que ele é importante? Como é que a gente escolhe os membros que vão constituir o nosso mastermind? Certo. Então é o seguinte, por que ele é importante? Porque ele une todas as mentes em torno de um objetivo em comum. Né? A união de todos faz com que a força seja triplicada, ou seja, uma mente mais 2 mentes formam uma terceira mente. Então, o 1 mais 1 é mais do que 2 quando se trata de construção de um mastermind. Então, ele é fundamental. 1 mais 1 é mais do que 2. 1 mais 1 é mais do que 2. Por isso que a matemática, além de lógica, ela é poética, ela é encantadora, ela é mágica. Está aí o número π para mostrar a beleza da infinitude, da incoerência e da multiplicação. Então, 1 mais 1 é mais que 2. Então, por que ele é importante? É porque isso vai criar uma força maior, que é o 3, que é o motor do universo, o motor da vida. Então, ele é fundamental. Por que ele é importante, caso você esteja escrevendo isso? Ele é importante porque ele cria o 3, que é o motor. Tudo no universo é
movimento. Agora, como escolher? Se você pega lá o professor, eu me lembro que ele tinha lá um cara que era lá acho que era o Helsinki, né? É isso, o Helsinki. Por que Isso, ele o Helsinki, o Moscou. Por que ele precisava do Helsinki? Porque ele precisava de alguém com força bruta. Por que primeiro que ele deu o nome de cidades para ficar impessoal, porque o mastermind de um assalto não podia ter sentimento, tinha que ter só lógica, né? Então, a hora que você vai fazer um mastermind, você tem um mastermind familiar, você tem um mastermind profissional, você tem um mastermind espiritual, você tem um mastermind governamental, você que vai definir como vai ser, qual é o objetivo daquele mastermind. Todo mastermind tem que ter um objetivo bem definido. Muito bem definido, e fazendo uma parte, é interessante da gente observar que uma das grandes coisas, dos grandes segredos, né, que fez com que ele conseguisse trazer essas pessoas para que elas mantivessem, o Mastermind mantivesse essa conexão, é que inconscientemente havia ali uma história de legado, né? Havia ali uma busca por justiça, por autorrealização, reconhecimento, né? Que na cabeça deles eles eram os injustiçados da sociedade e iam lá em busca de justiça. Faziam um assalto limpo, sem roubar ninguém, porque eles estariam fabricando novo dinheiro, né? Fabricando, utilizando aquelas ferramentas. Então, em tese, era basicamente isso. E aí todo mundo se identificou com aquela busca, né? Se identificou com aquela ideia. A causa motriz é o porquê, porque é o espírito, porque é o sonho. É fundamental que sempre você tenha. Quando você tem, primeiro definir o objetivo. Se você não define o objetivo, você não sabe por que está caminhando. Então, se você define o objetivo, você vai fazer o planejamento. Aí todas as ações são em funções da estratégia. Quando a ação fica estratégia, você inverte o processo. Aí o rabo começa a balançar o cachorro. Quando a ação vira... quando a ação... Tá aqui. Vai dar um tchauzinho aqui. Ó. A Cher é uma figura. Inverte. Quando você transforma a ação, não tem aquelas pessoas que confundem ação com agitação. Faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, faz aquela coisa lá. É o palestrante de ocasião. Agora é isso aqui que está dando dinheiro, agora é dessa maneira. E ele fica assim, parece um sperma crazy que não sabe para onde vai. Então, se você tem um objetivo bem definido, todas as suas ações vão sendo sempre em torno daquele objetivo bem definido, de forma que você um dia vai chegar lá. Um belo dia você vai acordar e vai estar entre os bem-sucedidos da sua geração. Você vai ver que deixou um legado, que teve um porquê de existir. Então, você falou aí, eles estavam fabricando dinheiro. Ele tinha lá, como é que era o nome daquela turquinha lá? A Nairobi. A Nairobi. Ela era uma falsificadora. Né? Tinha o Rio de Janeiro, lá o Rio, que era todo inconsequente e tal. Era um expert na informática. Tinha a Tóquio, que era de muita ação, não é? Você tinha um cara que era o líder, disciplinado, que era o Berlim. Que era o Moscou, que era o operário. Mas ele não era um operário qualquer. Opa, deu uma travada. Alô, tá tudo bem aí? Tudo bem aí? Tudo bem? Voltou. Voltou. Ó, mas ele não era, o Moscou não era um operário qualquer. O Moscou era um minerador, é isso? Minerador, exato. Porque eles precisavam de um túnel. Então, é saber escalar, é aquela máxima dos dedos. O dedo mais forte da mão é esse aqui. Esse aqui, mas para ele poder ter força, ele precisa do mais fraco, que é esse aqui, para poder equilibrar, porque só aqui ele desequilibra. Quando ele tem esse aqui, ele equilibra. Então, o mais forte precisa do mais fraco. É saber. Exato. E para ele poder trazer o Moscou, ele teve que trazer quem? Ele teve que trazer o filho dele, que eu esqueci o nome lá, que é o nome de uma cidade. Denver, capital do Colorado, né? Ou seja, ele soube escalar o time. Então, o que é o Mastermind? A construção do inconsciente coletivo, a mente maestra, quem é a assembleia de vozes que você tem, é importante ter. Ele é importante por quê? Porque ele cria o movimento.
Por que que cria o movimento? Entenda isso. Nós estamos aí em 57, 58, 59 pessoas com nós dois. Não precisa muitas pessoas para mudar o mundo. Jesus Cristo, com 12 executivos, mudou a história da humanidade. Dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele tinha pessoas objetivadas, orientadas, coordenadas. É só dessa maneira que muda o mundo. São pessoas bem definidas. Então, como é que é o time que a gente escolhe? Por que que é importante? Que cria um motor. Sem motor, um carro não anda. Não adianta você ter uma bela carroceria. Não adianta ter uma bela estrutura, um belo designer. Uma vez eu conheci um rapaz em Araraquara que ele chegou assim, tô aqui com esse projeto, tudo bonito, tal, falta só vender. Eu falei, então falta tudo. Falta só vender, então falta tudo. Falta tudo. Então, por que é importante escolher os membros, saber escolher os membros, saber escalar o time? Pronto, é isso que tem que ser. Saber escolher o time. E como nós prometemos, promessa quer dizer palavra empenhada. Eu me lembro que eram 6 perguntas, acho que nós respondemos 3 ou 4. Aí a próxima. Como que se conduz esse Mastermind e como que a gente sustenta? Como conduz, nós temos o livro O Poder do Mastermind, onde tem todos os passos. Quem tem o livro A Lei do Triunfo para o Século XXI, está lá os 8 passos. Aqui, esse mesmo. A última parte mostra ali, abre no capítulo do Mastermind, lá, a última página parte, 58. Tá todos os passos ali bem definidos. Leia. Página 58, tá aqui, ó. Como criar um grupo de inteligência superior. Inteligência superior. Rafa, que bom saber que você já leu esse livro. Ei, o Rafael e a Tatiane estão dizendo aqui que gostavam muito da Tóquio lá, né? Tóquio, ela era... É porque se parece um pouco aí com a dupla, né? Os dois são meio... Tem uma dupla bem parecida aqui, pelo amor de Deus, né? Raça, né? O Michel Teló e a Tóquio, já sabemos. Então, como conduzir é saber como é que você faz uma abertura, como é que você estrutura, tá tudo ali passo a passo, mas você tem que saber fazer uma abertura, saber criar um mastermind, que é a união de todos, saber estruturar isso, saber qual é o objetivo, ter orientação bem definida. É importante você saber conduzir. Como sustentar? Lembre-se, qualquer coisa na vida só se sustenta se tiver o objetivo bem definido. Não existe nada que mantenha. Por que as pessoas se mantêm numa igreja por muitos anos? Décadas e décadas e décadas. Porque tem um objetivo de morar no céu. Por que você se mantém numa empresa? Por que você se mantém num negócio? Por que qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter um objetivo bem definido. Se não tiver objetivo bem definido, não vai a lugar nenhum. Falta energia propulsora, falta direção. Quem tem direção faz as coisas acontecerem. Então, é fundamental que a pessoa tenha objetivo bem definido. Então, para sustentar é isso. Você precisa ter um líder, que é o catalisador. Você precisa ter esse líder que catalise. Sempre o líder é sempre o amálgama, porque todas as coisas ficam aqui, você cria aqui e liga, é o líder. Alguém me pergunta, mas e se todo mundo for líder? Aí você vai criar uma multinacional. Se todo mundo for líder, meu amigo, aí você vai ser o prefeito da tua cidade, aí você vai ser o governador do teu estado, aí você vai criar uma empresa do planeta. Para de ter medo de complexo de inferioridade. Mas se todo mundo for líder, glória a Deus por isso. O desafio de qualquer empresa é encontrar líder, né? Pelo amor de Deus, né? O desafio de qualquer instituição é conseguir um diacho de alguém que levante a mão, tire a bunda da cadeira. Líderes que os líderes vão fazer você crescer. Vão fazer você crescer. Vão fazer você crescer. Vão fazer você crescer. Se você criar líderes, os líderes vão te levando para cima. Vão te levando para cima. Muito bem. Tem uma pergunta aí que diz assim, qual o melhor livro para ajudar a identificar qual é
o Objetivo definido. definido. Cidelci Ferreira. O livro se chama, o melhor livro para você encontrar chama-se A Lei do Triunfo. Você pode encontrar o Quem Pensa Enriquece, O Legado, você vai encontrar, são livros muito bons, ou o livro A Lei do Triunfo para o Século XXI, que é uma versão para brasileiros, porque só conta a história de brasileiros. É a mesma literatura, só que contada para brasileiros. Ele tem a nossa linguagem, ele tem os nossos exemplos, mas é autorizado pela Fundação Napoleão Hill. Esse é o melhor livro. Esse livro é maravilhoso, né? E aí aqui está aqui os desafios de se manter, né, o Mastermind, o que é possível se realizar com ele. Antes o Rafa ele fez a pergunta, qual que foi o erro do Mastermind do professor, né? E verdadeiramente ali avaliando, houve problemas de execução, mas eu não sei exatamente se houve falhas de Mastermind, porque até o final, né, todas os percalços, todos os caminhos, as pessoas continuavam seguindo o projeto. Né? Teve ali algumas questões emocionais de alguns membros, mas a grande estrutura Mastermind, conseguiu se manter. Por quê? Porque o objetivo estava muito alinhado. Né? Mas eu posso responder objetivamente essa pergunta do Rafa. O erro foi pessoal, nunca foi do Mastermind. Foram de pessoas. O erro foram de pessoas, nunca do Mastermind. Quando você cria a visão bem definida, Mastermind é essa visão bem definida, o líder pode até falhar, mas a visão não falha. A causa sustenta. Isso. Os erros foram pessoais. Ali o Rio, que era, né, se apaixonou pela Tóquio, a Tóquio que tinha lá um sex appeal, a flor da pele e tal, aquela coisa maluca ali, né, riscou, colocou fósforo perto do fogo, perto da pólvora, plum, explodiu. Ali, mas o erro foi pessoal, nunca foi da visão. Tanto que as duas primeiras temporadas deu 100% certo. Eles foram se encontrar lá numa ilha do Caribe. Eu não sei se foi no Caribe, se foi acho que foi na Tailândia, parece, né? Alguma coisa assim. Eu só ouvi, um sobrinho meu me falou que na segunda temporada parece que ele teve que pegar um outro plano, que foi o plano do Berlim, que morre no final, né? Porque o Berlim tinha umas mágoas, né? Ele era meio irmão dele, ele não era irmão, ele era um filho fora do casamento, se sentia magoado, tinha alguns problemas lá emocionais mal resolvidos. Mas no final ele mantém, porque ele dá a vida para salvar a equipe. Para salvar a equipe, dá a vida para manter o projeto. Deu a vida para manter o projeto. E o professor sempre fez mais que o combinado, ele deu muito mais que o combinado, porque quando saía errado, ele não saía querendo punir as pessoas, ele saía querendo ver como resolver. Então, o foco dele era sempre na resolução do problema e não no problema. Ó, o Felipe tem uma pergunta boa aqui, ó. Se tem alguém na equipe que você está dando toda a assistência, mas não vê... Peraí que ela anda aqui um pouco. Mas não vê que está tendo a colaboração necessária, em algum momento pode-se pensar que devemos substituir essa pessoa? Boa pergunta do Felipe, hein? Se a pessoa não está entregando o resultado e você já fez o que você podia fazer, substitui ou não? Aí assim, você precisa fazer os 5 passos para medir como é que é, né? Então, primeiro é você criar um raporte, uma sintonia com essa pessoa para descobrir o que está por trás disso, né, que é o segundo passo. Relaciona com o problema, não o problema com a pessoa. Dá um feedback estruturado para a pessoa, nunca na base do chute, do berro, do grito, nada de destempero. Né? Terceiro passo, dá esse feedback estruturado de acordo com o padrão comportamental da pessoa, porque se a pessoa é mais romântica, não adianta você querer dar na canela, falar, né? Não adianta eu ligar para você e dizer lindo dia, né, Jairo? Você é da puta que eu pariu, que, né, eu chego
chega e já você pergunta como é que é, o que está acontecendo. A fala tem que ser assim, mas não em linha direta, mas papo reto. A conversa tem que ser reta, não pode fazer curva com você. Mas tem pessoas que têm que fazer uma curva, você tem que dar 3 voltas no quarteirão para entrar na porta da frente. Então você precisa saber com quem está falando. Né? Dá um feedback estruturado. O quarto passo, veja se às vezes não é uma remoção daquela função, porque às vezes a pessoa está escalada errada, pode ser que a pessoa seja escalada errada, e o quinto passo, aí sim é a remoção. O Napoleão Hill fala, às vezes você tem que mudar pessoas da sua equipe, do seu mastermind. Então, isso acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu com muitas pessoas, de você ter que remover pessoas em prol, que é a famosa tese da caixa de laranja com uma laranja estragada, né? Uma laranja... Exatamente. E uma acaba atrapalhando, sem dúvida. Porque é um mistério. Você tem 300 laranjas numa caixa e uma estragada. As 299 não melhoram aquela laranja. Aquela estraga as outras, por causa do fungo. Então, você só tem uma solução, é tirar. Agora, você pode tirar, cortar um pedaço, tirar aquela parte do fungo, pode lavar, às vezes você só lavando ela, pode ser que você tire o fungo e ela volta a ficar boa. Às vezes você corta a outra metade, dá para fazer um suco, dá para fazer uma salada. Não quer dizer simplesmente pegar e jogar fora. Você, como líder, tem que saber tudo isso, tem que ter essa percepção. Pode fazer uma vitamina, pode fazer uma doação, pode fazer uma comida com pássaro, pode fazer algo. Você tem muitas coisas para fazer com aquela laranja que ali naquela caixa causava problema, mas ela tem muitos reaproveitamentos na história da vida. Então, é importante ter isso, né? Bom, alguém aí está dando um feedback que já está chegando no final. Caramba, acho que tem uma última promessa que você fez, né? Temos 8 minutos. A última é a seguinte, é muito boa, inclusive para trazer para a nossa realidade o que é possível se conquistar com um mastermind bem formado, né? Olha só, essa é uma pergunta muito boa. Mas antes de você responder, eu quero falar dos nossos masterminds que estão por aqui. A gente está com uma série de instrutores aqui nos acompanhando, nossos irmãos de caminhada, né? A gente está com o Danilo Assis, nosso querido, a Lígia está nos acompanhando. Ô, esse brother, Rogério Amorim. Rapaz, tá cheio de 7 aqui nessa live, por isso que o negócio tá de brincadeira aqui. Olha só. Coisa olha, boa. Tô vendo aqui, é verdade. Tem uma turma aqui, ó. Ó, Renê Simões está nos acompanhando aqui, ó, que coisa boa. Ó, ele disse aqui, ó, as pessoas têm dificuldade de mandar embora um colaborador, mas se esquece que tem que pensar nos outros 30. No meu caso, como treinador de futebol, olha só como que é isso, né? Porque às vezes você manda embora e perde todo mundo, né? Isso aí. Você compromete a tua autoridade, né? Às vezes você tem que agir para isso, né? Tem que mostrar que a autoridade tem que ser mantida, precisa ser bem definido, né? Senão você pode se atrapalhar, né? Você tem que saber jogar o jogo, né? Não tem outro jeito. E aí, com o Mastermind bem formado, o que é possível se conquistar, Jamil? Além de... Os caras tiveram êxito, né? Em conseguir executar lá e executar o roubo da Casa da Moeda. Mas na vida real, na vida prática, o que o Mastermind bem feito acaba construindo? O Mastermind bem feito constrói aquilo que você quiser. Simples assim, né? Você tem que definir o que você quer. Isso é a coisa mais importante do que quando eu fui escrever esse livro ali junto com o Walter Kaltenbach, com o Márcio Abud, que a ideia era a gente nacionalizar o livro, aí tinha aquela frase, querer é poder. Então, mas querer é poder? Querer é poder, desde que você saiba claramente o que você quer. Você pode perceber que às vezes a gente diz assim, não, mas como é que esse cara conseguiu isso? O cara era um medíocre. O cara era medíocre, mas ele sabia claramente o que ele queria ser. Ele definia que ele queria ser alguma coisa bem específica. E aí ele ia, eu quero passar num concurso. Você nunca vai passar no concurso, porque não existe concurso. Existe concurso para a Polícia Federal. Existe concurso para... Vai lá, me ajuda aí.
Concurso para delegado, existe concurso para Ministério Público, para juiz, magistratura, para tudo. Né? Toda pessoa, quando se pergunta o que você quer, eu estou estudando para concurso, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, não vai dar em nada. Agora você diz, o que você está fazendo? Estou estudando para um concurso de escrivão juramentado, não sei se existe isso, porque eu nunca tive nos meus planos uma carreira de concurso, né? Mas, digamos assim, eu quero ser delegado de polícia, quero ser da Polícia Federal. Se você tem que ter, porque aí você canaliza. Então, o que é possível? É possível o que você definir que vai fazer. O ser humano é aquilo que ele decide que vai ser. Aí, quando ele decide isso, ele começa a se energizar. Quando ele começa a criar alianças, aí vai tornar ele grande. As alianças é que tornam ele grande. Me diga com quem você faz aliança, eu direi onde você vai chegar. Me diga quais são as tuas alianças, eu direi qual é o teu tamanho. O Gabriel trouxe um exemplo aqui que tem que cuidar para citar, mas né, é verdade o que ele disse. O Lula de metalúrgico chegou a presidente por conta de que ele teve a habilidade de construir o mastermind, de fazer as alianças e as pessoas conseguiram sustentar ele, né, para que ele pudesse chegar até lá. Então, de um futuro improvável, conseguiu chegar aí a presidente da República. Né? Exatamente construindo isso. Ele encarnou aquilo que tinha uma esquerda no Brasil que tinha vontade de fazer um presidente da República. E os pensadores dessa esquerda, claro que a grande mente por trás de tudo isso é o Zé Dirceu, pegaram um símbolo e ele se manteve fiel e chegou lá. Fez um estrago danado quando chegou lá, mas fez. Né? Mas chegou, né? Mas chegou lá. Chegou. Chegaram e mandaram no Brasil por muitos anos. Aliás, mandaram na América do Sul, né? Simples assim, né? Com o Foro de São Paulo trouxeram todo mundo para cá, né? Então, para a gente resumir, a gente tem 3 a 4 minutos ali para a gente finalizar. Então, o Mastermind é essa mente mestra formada por 2 ou mais pessoas que têm um objetivo muito bem definido, não é? Ele é importante porque ele cria esse motor de movimento maravilhoso. É bem importante você saber escolher os membros para que a gente tenha equilíbrio dentro desse Mastermind, porque se você só tiver ponta esquerda, não adianta, o time não vai jogar, o time não vai jogar bem. Né? Não adianta você jogar com 11 Não adianta ter 10 atacantes também. Não, você precisa de zagueiro, você precisa de meio campo, precisa de goleiro, não é isso? Como conduzir? A gente tem um passo a passo no livro, A Lei do Triunfo para o século XXI, página 58 em diante. Então, pega isso e segue o roteiro ali, que é muito bacana, vale muito a pena. E como sustentar? Crie a causa. Né? Tenha uma causa superior. Faça com que todo mundo entenda o propósito do que está ali estabelecido. Com isso, por mais que as pessoas errem, por mais que o líder eventualmente falhe, a causa dá sustentação ao Mastermind, ele se mantém e ele segue estruturado. E se você fizer isso, você pode conseguir o que você quiser da sua vida. É isso ou não? Desde que você defina o que você quer, claramente você vai chegar lá. Jamil, 30, 40 segundos para suas considerações antes que a gente termine aqui, querido. Foi um prazer e uma honra esse bate-papo aqui, uma conversa de final de noite aí, terminando a Quinta-feira Santa, começando a Sexta-feira Santa, um dia muito importante, que amanhã é um dia que morreu um homem muito importante para a história humana. Então é importante que a gente também tire amanhã como um momento de reflexão, né? E acredite no Brasil, acredite em Deus, acredite, nós sairemos todos mais fortes desse deserto. Depois do deserto, tem a terra prometida, nem que para entrar nela nós tenhamos que vencer os gigantes. Amém, é isso aí. Poxa, foi uma grande honra, viu? Estar contigo, muito saudações mesmo por isso. Nós somos sempre muito gratos por toda a sua grandeza, toda a sua entrega para a humanidade. Um grande abraço para você. Vou continuar aqui com o pessoal, que eu vou dar uma brifada do próximo encontro, tá? Já vou te liberar. Tá bom, querido? Obrigado. Grande abraço. Uma grande honra estar contigo. Até mais. Só você sair aí.